Você já sentiu que sua vida espiritual está parada, como se estivesse lutando sozinho, mesmo orando e indo à igreja? Isso pode ser um sinal claro. Você não está cheio do Espírito Santo, e sem ele, a fé esfria, a oração seca e o pecado encontra brechas. Mas existe uma saída, e ela começa hoje. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos espirituais que poucos ensinam, mas que podem ativar uma transformação real na sua vida com Deus. São princípios bíblicos que trazem poder, direção e intimidade com o Espírito Santo. E não é teoria, é prática viva. E antes de continuar, deixa eu te dizer uma coisa importante. Muitos que assistem aos nossos vídeos ainda não se inscreveram no canal. Se você ama a palavra e quer crescer espiritualmente, se inscreva agora e ative o sininho. Porque o que você vai aprender hoje pode mudar tudo. Há um momento na caminhada de todo cristão em que o coração se depara com um espelho divino. E diante desse reflexo, a alma não tem para onde correr. Ela se vê como realmente é, frágil, falha, necessitada. É aí que nasce o verdadeiro arrependimento, aquele que não se contenta com desculpas ou racionalizações, mas que chora diante de Deus por ter se afastado dele, mesmo que por um pensamento. O arrependimento sincero não é movido pelo medo da punição, mas pelo pesar de ter ferido o coração do Pai. Não é sobre culpa, é sobre saudade. Saudade da presença, da pureza, da comunhão. E o quebrantamento? Esse é o solo fértil onde Deus planta os maiores milagres. Um coração quebrantado é aquele que se rende, que não esconde sua dor, que não tenta parecer forte diante do Criador. É como Davi escreveu, após seu erro com Batseba: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51:17. É nessa entrega sem reservas que o Espírito Santo começa a agir com poder. Muitos oram pedindo avivamento, poder, unção, mas negligenciam o primeiro passo, o arrependimento. Não há adoração verdadeira sem arrependimento. Não há santidade sem confronto interior. Não há transformação sem o reconhecimento humilde da própria miséria espiritual. E aqui vale um alerta com amor. Nem sempre o arrependimento virá com lágrimas aos montes. Às vezes ele chega em silêncio, num incômodo que nos impede de dormir, num versículo que martela a consciência, numa oração que trava. Esses são sinais do Espírito cutucando o coração. Não o ignore. Um simples Senhor, mostra-me onde tenho errado pode ser a oração mais poderosa que você fará hoje, porque o Espírito Santo não nos acusa, ele convence. Ele não aponta para nos humilhar, mas para nos restaurar. E quando cedemos a esse toque suave, quando abrimos mão do orgulho e nos entregamos, somos lavados por uma graça que purifica e restaura. O arrependimento é um presente e o quebrantamento é a embalagem que revela a intenção do coração. O mais lindo de tudo isso é que, diferente do mundo, Deus nunca rejeita quem se arrepende de verdade. Pelo contrário, ele corre ao encontro, como o pai do filho pródigo em Lucas 15. Que cena! O filho ensaiando palavras de culpa e o pai interrompendo com abraço, roupa nova e festa. É assim que o céu responde ao quebrantamento. Talvez você se sinta hoje como alguém distante, sujo, indigno. Mas não é isso que Deus vê. Ele enxerga potencial, arrependimento, desejo de recomeço, e ele ama recomeços. Acredite, um coração contrito é mais poderoso que 1000 discursos religiosos. É nele que o Espírito Santo encontra morada. Então, antes de buscar milagres, dons ou respostas, busque esse lugar, o secreto onde só você e Deus sabem o que precisa ser mudado. A partir daí, tudo pode florescer, porque onde há arrependimento, há reconexão. E onde há reconexão, há presença. E a presença muda tudo. Inclusive o desejo de obedecer,
que nos leva naturalmente ao próximo passo. Depois do arrependimento e do quebrantamento, vem um momento decisivo: obedecer. E olha, obedecer de verdade exige mais do que boa intenção, exige fé firme, coragem e, muitas vezes, nadar contra a maré. A obediência radical não é aquela que só acontece quando tudo faz sentido ou quando é conveniente. Ela se manifesta quando o Espírito Santo sussurra algo que fere nosso orgulho ou nossa lógica humana, e mesmo assim dizemos: sim, Senhor. Foi assim com Abraão, quando Deus o chamou para sacrificar Isaque, Gênesis 22. Tudo em seu coração de pai deveria gritar: não, mas sua fé gritava mais alto: eu confio. Aí que entra a santidade. Obedecer não é só fazer o que é certo, é alinhar o coração com a vontade do Pai, mesmo sem entender, mesmo com lágrimas nos olhos. Porque quem ama, obedece. E quem obedece, experimenta o mover do Espírito como nunca antes. Obediência radical não tem a ver com perfeição, mas com disposição. Não é sobre cumprir regras para agradar a Deus, mas sobre confiar tanto nele que você prefere seguir a direção dele do que a sua própria. Isso se aplica em coisas simples do dia a dia, quando você escolhe perdoar quem te feriu, mesmo quando tudo dentro de você quer vingança. Quando decide devolver um troco errado, mesmo sabendo que ninguém vai perceber. Quando diz não para aquele pecado escondido que ninguém vê, mas Deus vê. Esses gestos são sementes de santidade e fidelidade, e o Espírito Santo ama um coração ensinável. Em João 14:23, Jesus foi direto: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Não há promessa mais linda do que essa: Deus fazendo morada. Mas repare, ela está ligada à obediência. Ele não habita em corações rebeldes, mas em corações rendidos. E sabe o que é mais interessante? Obediência gera autoridade espiritual. Lembra de Pedro? Pescador experiente, mas na noite em que Jesus o manda lançar novamente as redes, ele poderia ter dito: já tentei, não deu certo. Só que com humildade, ele responde: mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Lucas 5:5. Milagre aconteceu. Não porque ele era especialista, mas porque ele obedeceu. Essa é a lógica do reino. Não depende da tua força, mas da tua entrega. Às vezes, estamos esperando que o Espírito Santo nos revele grandes mistérios ou nos use em sinais e maravilhas, mas ignoramos as pequenas instruções do dia a dia. Ele diz: ame, e você resiste. Ele diz: ore, e você posterga. Mas é na obediência aos detalhes que ele se revela com poder. Obedecer é viver a fé em ação. E uma vez que essa verdade se instala no coração, o próximo passo se torna inevitável: reconhecer nossa total dependência. E isso nos leva a um lugar mais profundo ainda: a humildade diante de Deus. A humildade, meu querido, não é simplesmente se sentir pequeno. É reconhecer quem é grande. É entender que por mais dons que tenhamos, por mais experiência ou conhecimento que acumulemos, diante de Deus somos totalmente dependentes. A humildade é o solo em que o Espírito Santo ama trabalhar, porque é nesse tipo de coração que ele encontra liberdade. Em Tiago 4:6 está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E que presente é essa graça? Ela nos sustenta, nos molda, nos ergue. A pessoa humilde não vive se diminuindo, mas vive exaltando a grandeza de Deus. Sabe qual é o segredo? Ela aprendeu a trocar o eu sei pelo Senhor, ensina-me. E isso muda tudo. A humildade abre portas que a força nunca conseguiria arrombar. Quem anda com humildade caminha mais leve. Não carrega o peso da vaidade, não vive de aparências e principalmente sabe ouvir. Isso é algo raro nos nossos dias, onde todos querem ter a última palavra, mas o humilde se cala para escutar a voz de Deus. E nisso ele cresce. Pense em Moisés.
Mesmo sendo líder de uma multidão, ele é chamado de o homem mais manso da terra. Números 12:3. Sabe por quê? Porque ele sabia descer do monte com a glória no rosto. E ainda assim ouvir a queixa do povo sem perder a paciência. A humildade é o coração que se curva para orar, que se quebra para servir, que reconhece suas falhas antes de apontar as dos outros. É ela quem sustenta a obediência, alimenta a fé, fortalece o amor e abre espaço para a verdadeira santidade florescer. Mas não pense que ser humilde é ser passivo ou inseguro. Muito pelo contrário, a humildade traz uma força silenciosa, uma coragem tranquila, uma firmeza que vem da certeza de que Deus está no controle. Jesus, nosso maior exemplo, se despiu de sua glória, lavou pés sujos e foi obediente até a cruz. Filipenses 2:5-8. E foi justamente essa humildade que exaltou seu nome acima de todo nome. Então, quando alguém decide viver com humildade diante de Deus, está, na verdade, trilhando o mesmo caminho que o Filho percorreu. E isso agrada profundamente o Espírito Santo, porque o coração humilde não resiste à correção, não se orgulha dos próprios feitos e está sempre pronto para aprender. E é nesse estado de espírito que a fé se firma com raízes profundas. Sim, é exatamente aqui que a fé inabalável começa a se manifestar, impulsionando cada passo da jornada. Há momentos na caminhada cristã em que tudo ao redor parece desmoronar. Portas se fecham, orações parecem não passar do teto e a alma é tomada por um silêncio que grita. Nessas horas é a fé inabalável que mantém os olhos fixos em Cristo e não nas circunstâncias. Mas como cultivar esse tipo de fé que não vacila nem diante das tempestades mais ferozes? Fé inabalável não nasce da noite para o dia. Ela é forjada na fornalha das tribulações, alimentada pela oração constante, sustentada pela gratidão nos pequenos milagres do cotidiano e firmada na obediência à palavra, mesmo quando tudo dentro de nós quer desistir. É aquela fé que abraça o arrependimento como um estilo de vida, que se curva em humildade diante do que não compreende e que confia que o tempo de Deus é perfeito, ainda que o nosso coração esteja em pedaços. Veja o exemplo de Abraão. Deus lhe prometeu uma descendência numerosa, mas ele já era velho e sua esposa estéril. Humanamente falando, não havia possibilidade. No entanto, em Romanos 4:20 e 21, lemos que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Esse é o tipo de fé que não se sustenta por vista, mas pela certeza inabalável da fidelidade divina. Uma fé que não se abala com diagnósticos, contas vencidas, traições ou portas fechadas. É uma fé que ora mesmo em lágrimas, serve mesmo em cansaço e louva mesmo sem respostas, porque sabe em quem tem crido. E quando o coração se firma nesse amor, a alma encontra descanso. No dia a dia, essa fé é testada em coisas pequenas e grandes. É quando alguém perde o emprego e, mesmo assim, decide agradecer em vez de reclamar. É quando a enfermidade vem e, em vez de murmurar, a pessoa se refugia em oração, crendo no Deus que cura. É quando o mundo grita por vingança, mas o cristão escolhe o caminho do perdão, obedecendo ao ensino de Jesus. Fé inabalável é um exercício diário de quebrantamento, um aprendizado contínuo de confiar no invisível. Não se trata de ser perfeito, mas de permanecer, de levantar toda vez que cair, de continuar servindo mesmo sem aplausos, de buscar santidade mesmo em meio às tentações. E nesse processo, a fé vai sendo moldada como ouro refinado no fogo. Fé inabalável não é sobre nunca duvidar, mas sobre nunca desistir de crer, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. A oração é a respiração da alma,
Mas nem sempre ela flui com facilidade. Há dias em que as palavras não vêm, em que o silêncio parece esmagador e a sensação é de estar falando com as paredes. No entanto, é justamente nesses momentos que a perseverança na oração revela sua verdadeira força. O Espírito Santo se move com mais intensidade na vida de quem insiste em buscar, mesmo quando não sente nada. Perseverar na oração é como cavar um poço em terra seca. Você pode passar dias sem ver uma gota, mas em algum momento a fonte jorra. Jesus mesmo nos ensinou sobre isso em Lucas 18, na parábola da viúva persistente. Ele deixou claro: Deus se agrada daqueles que oram sempre e não desanimam. Orar de forma perseverante não significa repetir palavras automaticamente. É se colocar diante de Deus com arrependimento genuíno, com fé viva, com humildade profunda, com amor sincero por estar na presença dEle. Perseverar é orar quando tudo diz que não adianta. É clamar mesmo sem entender, permanecer aos pés do Pai em meio à dor. Daniel, por exemplo, orava 3 vezes ao dia, mesmo sob risco de morte. Daniel 6:10. Ele sabia que o segredo da vitória estava mais no joelho dobrado do que na espada empunhada. A oração persistente fortalece a alma, renova a mente, quebra fortalezas, molda o caráter. Ela nos lembra de quem somos e para quem vivemos. Quando oramos sem cessar, como ensina 1 Tessalonicenses 5:17, deixamos de ver a oração como um ritual e passamos a vivê-la como um estilo. No cotidiano, perseverar na oração é escolher ajoelhar mesmo cansado, é desligar o celular para ouvir a voz do céu, é orar não só por si, mas interceder por outros. É chorar diante de Deus sem vergonha, porque o quebrantamento atrai a presença dEle. É agradecer antes de ver o milagre, confiar sem ver, amar mesmo sem resposta. Quando perseveramos na oração, estamos nos alinhando ao coração de Deus. E quanto mais oramos, mais sensíveis nos tornamos ao Espírito Santo. Ele nos consola, nos corrige, nos fortalece. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela nos muda por dentro, nos torna mais santos, mais compassivos, mais conscientes da nossa dependência. E no fim, descobrimos que o maior milagre da oração não é o que recebemos, mas a intimidade que cultivamos com o Pai. Amar o próximo pode parecer uma tarefa simples, até que sejamos desafiados a fazê-lo com profundidade e verdade. Jesus não nos chamou para amar apenas quem é fácil de amar. Ele nos chamou para viver um amor que ultrapassa sentimentos, que não espera recompensa, que serve até mesmo quando não é reconhecido. Um amor que se expressa em ações e não apenas em palavras. Esse amor genuíno nasce do Espírito Santo e é cultivado no solo do arrependimento, regado pela oração, temperado pela obediência e sustentado pela humildade. É um amor que enxerga o valor no outro, mesmo quando o outro não enxerga valor em si. Foi esse tipo de amor que moveu Jesus a lavar os pés dos discípulos. João 13:5, incluindo Judas, o traidor. O amor genuíno ao próximo não é seletivo. Ele abraça o mendigo e o empresário, o amigo e o inimigo, o justo e o pecador. É o amor que se manifesta quando alguém escolhe perdoar uma traição, quando decide ajudar quem o desprezou, quando oferece uma palavra de consolo sem buscar reconhecimento. É amor que se alegra com o bem do outro, que não inveja, que não guarda rancor. Exatamente como Paulo descreve em 1 Coríntios 13. Mas para viver esse amor, é necessário morrer. Para o ego, o amor genuíno exige serviço. Ele se manifesta em atitudes como visitar um enfermo, ouvir com paciência, repartir o pão, oferecer tempo, interceder por quem está em crise. E quando o amor é de fato movido pelo Espírito,
Ele se torna uma extensão do próprio Cristo em nós. Amar, nesse nível, é também um ato de fé, pois muitas vezes será preciso amar quem não retribui, quem machuca, quem rejeita. No dia a dia, amar genuinamente significa dizer não ao orgulho e sim ao quebrantamento. É colocar a necessidade do outro acima do próprio conforto. É exercitar a santidade no modo de tratar as pessoas, não com dureza, mas com misericórdia. É ser canal de cura em um mundo ferido. É agir com graça em meio à injustiça. É ter gratidão pela oportunidade de ser luz e sal onde quer que esteja. E o mais extraordinário é que quanto mais se ama com esse amor divino, mais o Espírito Santo se move, mais ele revela sua presença em nós. Porque onde há amor verdadeiro, ali há Deus. 1 João 4, 7 e 8. E quando vivemos esse amor na prática, até os corações mais endurecidos podem ser tocados. Não por quem somos, mas por quem está em nós. E assim, seguimos para o próximo passo da transformação diária. Aprender a viver em constante gratidão e louvor. Gratidão e louvor são muito mais do que respostas emocionais diante de bênçãos. Eles são atitudes espirituais que nascem de um coração que reconhece, mesmo em meio às lutas, que Deus continua sendo bom. Uma vida cheia do Espírito Santo não é marcada apenas por grandes milagres, mas por uma consciência constante da graça divina em cada detalhe do cotidiano. O ar que se respira, o pão sobre a mesa, a força para levantar da cama, tudo isso é motivo legítimo de gratidão. Quando o Espírito Santo habita alguém, ele molda o olhar para perceber a bondade de Deus até nos dias difíceis. Foi assim com Paulo e Silas, que louvavam na prisão, Atos 16, 25. Não porque a situação era favorável, mas porque sabiam que Deus estava com. A gratidão é uma arma espiritual poderosa. Ela transforma ambientes, cura corações e quebra cadeias interiores. Um coração grato não murmura, não compara, não vive preso ao que falta. Ele exala fé e humildade. E o louvor é a manifestação viva dessa gratidão. Louvar a Deus não é apenas cantar, é declarar com a alma que Ele é digno, mesmo quando o mundo diz o contrário. O louvor rompe as barreiras da lógica, nos leva além da dor e nos conecta com o sobrenatural. É nesse ambiente de adoração que o Espírito se move com liberdade, trazendo cura, renovo, discernimento e poder. O quebrantamento que brota do louvor sincero atrai o céu para dentro da nossa realidade. Como diz o Salmo 22, 3, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Viver uma vida de gratidão e louvor requer uma decisão diária. É agradecer antes mesmo de ver o resultado. É louvar quando as emoções gritam o oposto. É manter os olhos na fidelidade de Deus e não nas circunstâncias. Uma simples oração de obrigado tornar o início de uma profunda transformação espiritual. E essa postura de gratidão constante alimenta a santidade, porque afasta a amargura, dissolve o orgulho e abre espaço para o serviço. Um coração grato se doa com alegria, ama com intensidade e obedece com prazer. E quando o louvor se torna estilo de vida, o Espírito Santo encontra espaço para agir com liberdade. É assim que o crente amadurece, quando deixa de louvar apenas pelo que recebe e passa a louvar por quem Deus é. E nesse fluir, nasce a disposição verdadeira para servir. A verdadeira maturidade espiritual se revela muitas vezes na disposição humilde de servir, sem holofotes, sem plateia, sem aplausos. Quem é cheio do Espírito Santo não espera ser chamado. Ele se antecipa, não porque busca reconhecimento, mas porque entende que servir é um privilégio sagrado, não uma obrigação pesada. Jesus, o Rei dos Reis, lavou os pés dos discípulos, João 13, 14 e 15, e nos deixou um exemplo claro. Servir é a expressão mais pura de obediência.
É impossível andar no Espírito e não desejar servir, pois o Espírito não se derrama sobre quem quer se exaltar, mas sobre os quebrantados, os que se dispõem com fé, gratidão e reverência a fazer a vontade do Pai, mesmo que isso signifique se abaixar para levantar outros. Essa disposição não nasce da força humana, mas de um coração moldado pela oração constante e pelo arrependimento sincero. É no secreto com Deus que se gera a força para servir no público. Servir não é apenas participar de um ministério na igreja, é estar disponível no cotidiano, ajudar alguém com uma palavra, carregar o peso de um irmão em oração, ouvir com empatia, visitar um doente, repartir uma refeição. Tudo isso é serviço espiritual. E a beleza está justamente nos gestos simples, quando feitos com humildade e amor. Um coração que serve e entende que, mesmo diante da ingratidão, o chamado permanece. Porque quem serve ao próximo, na verdade, está servindo ao próprio Cristo. Mateus 25:40. Essa entrega diária ao serviço é um sinal de santidade, porque só quem está disposto a morrer para si mesmo é capaz de colocar o outro em primeiro lugar. Servir não deve ser um fardo, mas uma alegria, uma chance de ser instrumento de Deus no mundo. É nesse lugar de entrega que o Espírito Santo age com mais intensidade, revelando dons, trazendo cura, ativando ministérios, transformando realidades. E quanto mais se serve, mais se recebe, não em termos materiais, mas em profundidade espiritual. Gratidão se multiplica, a fé se fortalece, o amor amadurece. O serviço diário se torna, então, o altar onde se manifesta a glória de Deus. E é nesse altar onde se oferece tudo que a verdadeira transformação acontece. A jornada até aqui foi intensa, mas há algo ainda mais profundo para concluir essa série, uma reflexão devocional que une todos os passos dessa caminhada espiritual. Ao final dessa jornada sobre como viver cheio do Espírito Santo, fica claro que não se trata de uma fórmula mágica ou de uma emoção passageira, mas de uma transformação diária, profunda e constante. Viver cheio do Espírito é escolher, todos os dias, o caminho do arrependimento, da obediência, da humildade, da fé, da oração, do amor, da gratidão, do serviço, do quebrantamento e da santidade. É acordar e decidir novamente: Senhor, quero ser morada do Teu Espírito hoje. Essa decisão não depende das circunstâncias, mas da entrega. Uma entrega genuína, corajosa e perseverante. E quando essa entrega acontece, o Espírito Santo encontra espaço para agir e transformar cada detalhe da nossa existência. A vida no Espírito não nos isenta das lutas, mas nos dá uma nova perspectiva sobre elas. O que antes era dor se torna oportunidade de louvor. O que antes parecia perda se revela como um ganho eterno. E o que antes era impossível, agora se torna possível pela fé. Quando o Espírito Santo enche alguém, tudo muda. O modo de falar, de pensar, de agir, de reagir. A pessoa passa a amar como Jesus, a perdoar como Jesus, a servir como Jesus. E não porque se esforça humanamente, mas porque o Espírito habita nela e opera de dentro para fora. É uma mudança real, visível, contínua. É viver com gratidão, amar sem reservas, servir sem interesse e buscar a santidade como prioridade, não como um peso, mas como uma paixão ardente pelo Pai. O mais lindo de tudo isso é saber que essa vida plena no Espírito está disponível para qualquer pessoa. Não é algo exclusivo de pastores, profetas ou líderes espirituais. É para quem crê, para quem busca, para quem se entrega. E se você chegou até aqui, é sinal de que há fome em você. Fome de mais, fome de Deus. Então não pare, continue caminhando, continue se enchendo, continue buscando, porque o Espírito Santo está mais perto do que você imagina. Ele está te chamando para uma vida extraordinária.
Uma vida onde a fé é firme, a oração é constante, o amor é prático, a gratidão é viva, o serviço é real e a presença de Deus é inegável.